Shalom, reverendo. Olá, pessoal. Saúde, graça e paz seja multiplicada na vida de cada um, em nome de Jesus. Muita saúde, muita graça e muita paz. Deus, ele é muito metódico no que ele faz. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê Deus fazendo as coisas no mínimos detalhes. E quando nós olhamos para o que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, a gente vê que Deus deu até as medidas, até a posição que o tabernáculo tem que ficar virado assim para o norte, para o sul, assim, até a posição ele tinha que ficar. Então, o tipo de material que ele tinha que ser feito e tudo. Então, a gente vê que Deus, ele trabalha de forma muito melindrosa e detalhada, e ele gosta que nós façamos as coisas também com detalhes. Eu quero falar sobre isso hoje, sobre o tabernáculo. O tabernáculo, qual o significado do tabernáculo para nós? Quando Jesus disse assim, que nós somos o templo. Quando Deus fala para Davi, então que Davi ele queria construir o templo para Deus, né? Então Deus fala para Davi assim: não, tu não pode construir o templo porque suas mãos estão sujas de sangue. Quem vai construir o templo é o seu filho. Então logo Salomão achou assim: opa, então sou eu. Foi lá e construiu o templo, né? Até que Deus se agradou do templo, porque a Bíblia nos relata, né, que a presença de Deus manifestou ali, ninguém conseguiu ficar em pé na presença, né, de Deus ali, todos caíram por terra. Mas o que Deus tinha mandado realmente era construir o tabernáculo. E o templo que Deus estava se referindo ali para Davi, porque Deus não habita em templo feito com mãos de homem. Isso daí Deus tinha falado para Davi através do profeta Natã, quando ele falou que queria construir o templo. Deus já tinha dado a resposta para ele. E mesmo assim, ele continuou achando que era um templo físico que deveria ser construído, né? Então Salomão vai lá e constrói o templo. Mas o que eu quero falar hoje para vocês é que quem construiu o templo realmente foi sim o filho de Davi. Porque a nossa Bíblia nos relata que Jesus é filho de Davi, ele é da descendência de Davi. E o templo que ele construiu foi quando ele foi morto na cruz e ele ressuscitou, ele reconstruiu em 3 dias. E é assim que as profecias estavam falando, né? Quando o Senhor Jesus fala assim, que vocês derrubarem esse templo, eu o construiria em 3 dias. Os fariseus queriam matá-lo, né? Ficaram em polvorosa. Isso daí é uma blasfêmia. Se levou tantos anos para construir o templo, eles estavam enxergando o templo físico, né? E de fato, o Senhor Jesus, quando ele foi morto no Calvário, o templo ele foi reconstruído, porque ele ressuscitou conforme as profecias ao terceiro dia. Então é sobre esse templo que eu quero falar, porque o tabernáculo representa nós, o templo de Deus. Então tudo que tem dentro do tabernáculo, cada item ali do tabernáculo representa nós. Hoje eu vou explicar. O tabernáculo ele é feito com uma madeira específica. Quando o povo saiu do Egito, Deus já falou: leva tal madeira. Parecia um peso para eles ter que carregar aquela madeira ali. Deus escolheu já a madeira e eles tinham que carregar aquelas madeiras ali para construir o tabernáculo, né? E aí então depois Deus dá as coordenadas certinhas, vai ser esse material, essa medida. A estrutura de madeira do tabernáculo representa o nosso osso, sabia? O nosso osso. Aquela lona de 3 camadas do tabernáculo representa a nossa pele. Os itens que estão dentro do tabernáculo, por exemplo, quando você entra no tabernáculo, você dá de frente com o altar de adoração, a pia. Aí você entra na primeira cortina, no lugar santo, você encontra ali no lugar santo, você encontra o candelabro e o pão da propiciação. Então, qual o significado disso para nós, né?
Esses são os passos a passos que nós temos que dar na oração para entrarmos na presença de Deus. E é esse estudo que eu vou passar para vocês hoje. Olha, irmãos, é um estudo muito edificante para a nossa vida. Fica até o final desse estudo para você ver as coisas que Deus ainda vai te revelar nessa palavra aqui. Deus vai falar com você coisas que estavam ocultas e que agora vai ser trazido à luz da palavra para você entender. Então tudo ali tem um significado. Quando você entra, o que significa o candelabro? O candelabro significa o Espírito Santo. Lá em Apocalipse fala que o Espírito Santo são 7 luzes de Deus, são 7 Espíritos de Deus. E o candelabro ele tem 7 lamparinas. Aí a mesa que tem o pão da propiciação. O que é aquele pão? É o corpo de Cristo. Aqui ele representa o corpo de Cristo. E quando você entra, a Arca da Aliança. O que representa a Arca da Aliança? O nosso coração. O nosso coração. E dentro da arca, a palavra de Deus, os 10 mandamentos. Dentro do nosso coração, os 10 mandamentos. Dentro da arca, o maná. Dentro do nosso coração, Jesus. Dentro da arca, a vara de Arão que floriu. Sobre a vara de Arão, está lá no estudo de Cantares de Salomão. Vê lá o estudo de Cantares de Salomão, que você vai ver sobre a vara de Arão. Eu explico sobre isso. Isso tem um significado tremendo para nós. Porque assim, a vara de Arão ela foi cortada de uma madeira específica, né? Uma amendoeira. Essa amendoeira está profetizada lá no livro de Cantares. Aí essa amendoeira foi cortada ali e fora da arca foi colocado as varas de todos os candidatos, né? Que Deus ia escolher um, né? E a vara de Arão floriu e deu fruto. Então ficou claro que Deus estava escolhendo Arão. Então a vara de Arão florida com fruto é colocada dentro da arca. O que significa isso? Significa nós que fomos espalhados pela terra e nós florimos, assim como a vara de Arão floriu fora da arca e depois foi colocada dentro da arca, nós florimos e demos frutos fora de Jerusalém e depois vamos ser colocados dentro de Jerusalém. Isso aí é o cumprimento daquela profecia, do retorno. Os que estavam distantes, que sentem aquela vontade de voltar para Israel, nós vamos voltar um dia. Veja o estudo de Cantares que eu coloquei que fala sobre isso também, tá bom? Então vamos abrir nossas Bíblias aqui para não ficar só em minhas palavras, né? Vamos abrir aqui Salmos, olha, viu? Certinho em cima. Então é número 27 e verso de número 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Versículo 6 ainda, né? Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo e cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Então são esses 2 versículos aqui que falam sobre o tabernáculo que nós vamos estar estudando hoje. O primeiro aqui está falando assim, ó, no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. O que está falando isso? Aqui está falando a presença de Deus. Aqui está falando de tenda, pavilhão, está falando de fortaleza, está falando de Deus proteger. São 3 chaves que nós encontramos aqui. A primeira chave, esconderá no seu pavilhão. A segunda chave, no oculto do teu tabernáculo. Vamos falar sobre isso, é tremendo, irmãos. E a terceira chave, pôr-me-á sobre uma rocha. Meus irmãos, Abraão, Isaque e Jacó, além da herança que eles deixaram para os filhos deles, eles deixaram algo que quase nenhum outro puderam deixar na herança. Eles deixaram abrigo, eles deixaram tenda. O que significa isso? Significa guarida. Além dos bens que eles deixaram, da riqueza que eles deixaram abrigo, deixaram guarida. O filho pródigo, nós vemos a passagem do filho pródigo, né? O filho pródigo, quando ele pede para o pai dele
pai, dá-me a minha parte, eu vou embora. Ele não roubou a parte, né? Ele pediu para o pai dele deu. Ele saiu debaixo da bênção. Ele não saiu debaixo da maldição. Mas só que ele perdeu o quê? Ele perdeu a guarida. Ele perdeu o abrigo. Ele perdeu o aconchego do pai. E depois, com o passar de alguns anos, ele teve que retornar arrastado, porque ele tinha saído da presença do pai. Isso nos ensina muito. Isso nos ensina muita coisa. Quando o salmista, lá em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, aquele que habita onde? No abrigo, no esconderijo do Altíssimo. O que acontece com ele? Ele vai descansar à sombra do Onipotente. Ele vai descansar. Então, esse salmo está nos falando muita coisa, meus irmãos. Está falando muita coisa. Ele, o filho pródigo, perdeu abrigo, perdeu guarida, perdeu proteção do pai. Quando fala ali, ocultará no seu pavilhão, está falando justamente isso. Está falando que nós somos protegidos até mesmo das calúnias, dos açoites das línguas, das difamações. Essas são as armas que o inferno usa para tentar nos assolar. Aconteceu isso com o rei Davi, e a gente for ver na Bíblia, a gente vai ver com vários heróis da fé. Essa parece que é a única arma que o diabo tem contra os escolhidos. Ele começa a difamar, e ele às vezes consegue fazer com que as pessoas acreditem nisso, né? E com isso ele vai fazendo as pessoas virarem a cara, irem bloqueando, irem fazendo assim através de mentiras, através de calúnias. E o diabo usa essa arma. Por que ele usa essa arma? Tem um estudo aqui também que fala sobre a iniquidade do medo. Por quê? Porque o medo gera iniquidade. Então essa arma parece simples, uma calúnia, uma difamação, mas a pessoa ficando com medo, ela vai se tornar uma iníqua se ela não souber lidar com o medo. Então a pessoa se transforma num iníquo. E o que é o iníquo? Ficarão de fora, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. É o que está escrito lá, é uma sentença. Então quem comete iniquidade não vai entrar no céu, porque iniquidade é o quê? É injustiça. E isso vai diretamente contra Deus, porque Deus é justo. Deus não vai nem conhecer. Ele vai falar, nem vos conheço, apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. Nós vemos o problema da difamação, da calúnia, lá em Jó. Ele era homem íntegro, reto, sincero, temente a Deus. Quando os amigos de Jó chegam e começam a falar com ele todas aquelas coisas que o acusaram pela língua, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu por causa do quê? Da língua. Então nós vemos o que isso afetou tanto o psicológico de Jó, que ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Nós podemos aprender muito com isso, viu, irmãos? Salmo 31 e 20. Diz assim, ó: Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Irmãos, aqui está falando o que eu acabei de explicar ali sobre Jó, que o diabo usa até os dias de hoje, que é a difamação, para gerar o medo e através do medo gerar a iniquidade. É muito sério isso. A iniquidade, ela pode ser gerada até numa criança, porque a Bíblia diz, visitará a iniquidade dos pais nos filhos. A iniquidade é um pecado tão grave diante de Deus que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ele mandou o dilúvio, foi por causa da iniquidade. Então é muito sério, irmãos. Veja esse estudo aqui sobre a iniquidade, vocês vão aprender muito com isso para servir a Deus melhor, para não perder a sua salvação, porque o diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Roubar a sua salvação, roubar seu galardão, roubar a sua coroa. É isso que ele quer roubar. Matar, ele quer te matar, ele quer te destruir, né? Roubar, matar e destruir. É isso que ele veio, para isso que ele veio, né? Então, meus amados, vamos aprender com a palavra de Deus, né? Deus nos deixou a Bíblia é como se fosse uma bússola para nós nos orientarmos e aprendermos de Deus, aprendermos dele. Então, nós temos aqui uma proteção de Deus até mesmo contra a língua.
Você viu? Salmos 31 e 20, né, que eu acabei de ler. Até mesmo contra a língua. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Estamos escondidos na presença de Deus. Lá em Cantares de Salomão, no estudo que eu coloquei aqui sobre Cantares, fala que as pombas elas se escondem nas frestas das rochas, representando os escolhidos, a igreja. Que quando chega o vento temporal, a tempestade, nós nos escondemos na fresta das rochas. E quem é a rocha? A rocha é Cristo, né? Ele é a rocha eterna, a pedra angular. Então nós nos escondemos nele. Vamos ler aqui Isaías 4 e 5. Esse versículo aqui, esse capítulo de Isaías, tem uma revelação muito profunda também. Fala sobre o fim dos tempos, que naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem. Está falando de 7 igrejas que vão querer lançar mão de um homem. Quem é esse homem? Jesus. E eles vão falar assim, ó, nós não queremos seguir os teus ensinamentos, nem seguir a sua doutrina, é o que está escrito aqui, ó. Nós comeremos, versículo 1, ó, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos. Quer dizer, elas queriam ficar como elas queriam e não como a Bíblia ensina, né? Que é para ter zelo, para poder se vestir com ordem e decência e tudo. Então, o que elas falam? Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Então, ela fala aqui, né? Ela só quer ser chamada pelo nome, ou seja, só quer ser cristão, mas não quer seguir o que a Bíblia ensina. É o que está falando nessa profecia aqui, Isaías 4. E aqui no versículo 5, no capítulo 4, versículo 5, está falando dessa guarida, que o filho pródigo perdeu essa guarida quando ele saiu da presença de Deus. Está falando aqui essas igrejas, essas 7 igrejas aqui, no fim dos tempos, elas vão perder essa guarida também. Diz assim, ó, e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia. Então, de dia, uma nuvem, né? E de noite, uma nuvem de fumaça. E um resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção. É o que está falando aqui, proteção. Então, a glória de Deus gera proteção. E é esse assunto que eu quero entrar com vocês. Esse assunto é o assunto-chave. A glória de Deus gera a proteção. E o que é o tabernáculo? O tabernáculo é comparado a nós. Nós temos que, quando nós entramos em oração diante de Deus, é como se estivéssemos entrando no tabernáculo. Então, a primeira coisa que você vê no tabernáculo é o quê? O altar de adoração. Esse altar de adoração é a oração do Pai Nosso. Como é que é a oração do Pai Nosso? Não estou falando que nós devemos ficar repetindo o Pai Nosso. Eu vou explicar no estudo de hoje, tá? O Pai Nosso é só uma oração modelo para nós aprendermos a orar. Então, o Pai Nosso começa assim, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, é uma adoração. Santificado seja o teu nome. Então, quando você entra no tabernáculo, a primeira coisa que você vê é o altar de adoração. Meus irmãos, a oração modelo do Pai Nosso é só uma frase. Mas na presença de Deus, para você estar na presença de Deus, quando você entra no tabernáculo para orar, você vai ficar uns 20 minutos ali orando, adorando a Deus. É mais ou menos uns 20 minutos que você fica. Se você tirar uma hora de oração. Como é que eu sei que tem que ser no mínimo uma hora de oração? Porque Jesus, quando ele sobe no Getsêmani, ele volta, os discípulos estão dormindo. E o que Jesus fala? Não conseguiram velar comigo nem por uma hora? Então, isso daí fica claro para nós. É no mínimo uma hora de oração por dia que nós temos que ter. Então, isso vai atrair a presença de Deus para você, viu? Esse estudo de hoje aqui é como você atrair a presença de Deus pela oração. Ficou um estudo bem longo, mas vamos lá. Aguenta firme aí, que vai ter muito alimento para nós hoje aqui, viu? Então, quando você entra no tabernáculo, você tem, então, o altar da adoração. Você vai ficar ali uns 20 minutos adorando a Deus, né? O tabernáculo é a chave para entrarmos na presença de Deus, porque Deus ele é muito metódico, muito detalhista. Deus ele gosta dos detalhes. Então, o tabernáculo ele foi dado para Moisés
como exemplo para nós. Então Deus deu tudo, os detalhes certinho, quando que tem que, para que lado orar, isso tem também, para que lado orar, para que lado eu vou me ajoelhar para orar. Mas tinha alguma coisa a ver com os pontos cardeais, norte e sul. Então, até esses detalhes tem que ter, irmãos. Até esse detalhe, o lado certo para você orar, né? Então, abrigo é a comunhão com Deus, né? Como nós vimos, é estar na presença de Deus. E você seguir as regras do tabernáculo na sua oração, você vai estar seguindo os passo a passo para a Shekinah, a presença de Deus vir sobre você, como vinha no tabernáculo. E como aconteceu lá no dia de Pentecostes, aquela língua de fogo em cima da cabeça das pessoas, né? Esse revestimento de poder do Espírito Santo. Então tem tudo uma sequência, né? Então o tabernáculo é chave para entrarmos na presença de Deus. Ele é chave até os dias de hoje, né? E nós temos que orar todos os dias, porque o serviço no tabernáculo era até no sábado, né? Então eles falam assim: mas nós temos que guardar o sábado. Temos que guardar o sábado? Sim, pela lei nós temos. Mas quando nós nos tornamos tabernáculo, o sacerdote, ele viola a lei no sábado. Sabia disso? O sacerdote, ele violava a lei no sábado. Foi o que Jesus fala, foi o que Jesus falou. Os judeus estavam ali querendo que ele guardasse o sábado, não queria que comesse nem a espiga, não podia nem curar no sábado, sendo que ele era rei e sacerdote, ele podia quebrar o sábado, né? Nós também hoje somos em Cristo sacerdotes. Nós somos sacerdotes do lar. Então não estou falando que nós temos que quebrar o sábado. Nós sabemos que o sábado é um dia de festa, é um dia de alegria e não um dia de proibições. É por isso que eu digo que não é um dia de proibições. Olha, por exemplo, os judeus, eles costumavam deixar o cabelo aqui em cima da orelha crescer, né? Só que na Bíblia diz que o sacerdote não. Ele deve cortar normal o cabelo, assim, ó. Igual a gente corta normal, só não pode raspar, né? Porque quando raspa fica como se fosse calvo, e isso também desagrada. Desagrada, vai contra o que Deus ensinou, né? Então o sacerdote ele pode cortar o cabelo assim. E nós somos hoje o quê? Sacerdotes de Deus. E quando acontecer o milênio, nós seremos sacerdotes com Deus. Nós somos sacerdotes porque nós cuidamos do nosso templo. Nós cuidamos do Mishkan, é o nosso templo, é o nosso tabernáculo. Nós somos o templo, entendeu? Então, não precisa mais deixar aquele cabelo compridinho aqui. Os judeus eles pararam na história, né? Eles não receberam o Messias. Então, eles não têm o tabernáculo neles ainda, porque isso foi feito através do Messias, né? Então, eles ainda estão na lei antiga, eles deixam ainda crescer aqui. Eles ainda estão sacrificando ovelhas, cordeiros, bodes, bezerros e tudo, né? Por quê? Porque eles não receberam o sacrifício definitivo de Jesus na cruz do Calvário. Então eles ainda estão até os dias de hoje fazendo essas coisas assim. E a lei, ela não foi. O fim da lei não foi Cristo. Não. Aquilo lá foi um erro de tradução, porque ali está falando não o fim da lei, ali fala a finalidade da lei é Cristo. Jesus mesmo ele disse, né? Ele não veio para acabar com a lei, ele veio para aperfeiçoá-la. E Jesus aperfeiçoou a lei, de fato, ele aperfeiçoou a lei. Então, nós seguirmos a velha aliança é um erro. Por que é um erro? Eu vou falar sobre um estudo sobre isso mais para frente, já tenho aqui um esboço também preparado para falar sobre isso, tá? Quando você coloca muitas regras e quer controlar as pessoas, isso é uma autoridade que não provém de Deus. Então, o que Deus deu para Moisés? Deu os 10 mandamentos. Porque as 613 leis não cabe numa tábua. Não cabe escrito ali numa tábua. E o que tem dentro da arca é os 10 mandamentos. É a lei de Moisés, está lá em Êxodo capítulo 20. É o que está lá em Êxodo capítulo 20. O que Deus deu para Moisés, né? Só os 10 mandamentos. E é só isso que nós temos que guardar. Só os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, irmãos, quando nós começamos a meditar na lei do Senhor, ele se desmembra, ele tem um desdobramento em mais de 1000 leis. Ó, por exemplo, não roubarás. Aí
Naquela lei tinha as coisas e hoje tem outras coisas. Por exemplo, hoje tem um mundo digital. Então, se você está seguindo a lei, não contempla mais o mundo digital. Você pode roubar um arquivo digital? Não pode, né? Então, o que está falando ali? Se você guardar os 10 mandamentos, não roubarás, serve para tudo, né? Se você guardar as 613 leis, vai servir só para aquilo que está ali. Está encaixado, está como se fosse guardado dentro de uma caixa, está enlatado, né? Foi enlatado. As 613 leis, elas foram feitas pelos fariseus na tentativa de ajudar o povo a guardar a lei. Virou a lei da nação, né? Se tornou a lei da nação. Mas a lei que Deus mandou que nós cumpríssemos é os 10 mandamentos. Tanto é que os fariseus estavam cumprindo à risca as 613 leis. E eles estavam esquecendo das viúvas e dos órfãos, que é aquela lei de amar o próximo, né? Então, quando você ama o próximo, você cumpre a lei. Quando você ajuda o necessitado, dá forças àquele que não tem forças, né? A pessoa está passando necessidade, às vezes não teve um salário, foi desempregada. Se faz uma cesta básica, dá para a pessoa. Isso agrada a Deus. E lá em Tiago fala até que isso daí é a verdadeira religião. É você fazer as boas obras, ler a Bíblia e orar. Essa é a verdadeira religião. Mas nós temos que ir na igreja sim, viu? Porque na igreja é onde aprendemos a palavra de Deus, né? Depende da igreja também. Você não vai numa igreja que é idólatra, né? Você vai numa igreja que não adora imagens. Apesar que é outro assunto que eu tenho também num esboço ali, que eu vou gravar qualquer dia para vocês, sobre justamente isso. A idolatria tem uma irmã gêmea, é a teimosia. Então a teimosia é a irmã gêmea da idolatria. Então muitas vezes a pessoa não, na igreja não aceita idolatria, mas o teimoso está ali e não está sendo corrigido, né? Então são pecados que precisam ser tratados. E na hora de você escolher uma igreja, você não pode também ir para uma igreja que foi resultado de uma rebelião, porque ali também vai ter uma autoridade ilegítima, né? É muito sério isso, né? É muito sério. Então vamos lá, vamos voltar aqui. O tabernáculo, então, ela é a chave para entrarmos na presença de Deus. E quando você gera isso, vem a glória de Deus, como vinha antes no tabernáculo, né? Sobre você, e você encontra guarida. Como nós lemos aqui em Isaías 4 e versículo 5, né? Porque sobre toda a glória haverá proteção. Essa comunhão que nós temos com Deus, ela vai gerar esse abrigo. Nós agora estamos protegidos debaixo das asas de Deus, como a galinha protege seus pintinhos, né? Seus filhotinhos. Deus nos protege com as suas asas. Então, encontramos guarida em Deus. Salmos 27 e verso de número 6 diz assim, ó: Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. Ó a proteção que Deus dá, né? Que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo, ou seja, culto de ação de graças. Então, quando você tiver uma cura, tiver um livramento, tiver uma bênção de Deus, faça um culto de ação de graças. Faça uma festa para divulgar que Deus te abençoou, porque o nome do Senhor precisa ser exaltado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, a glória que tem que dar para ele tem que ser para ele. Então, faça. Faça um sacrifício de júbilo. No seu tabernáculo, você tem que cantar também. Cantar ação de graças. Você tem que cantar, louvar. Louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Então, não é só oração. Aqui eu estou explicando como é que a gente faz para entrar na presença de Deus em oração, né? Mas na realidade, o tabernáculo é todo o nosso dia de oração. É claro que nós não vamos estar o tempo todo orando, mas todo o serviço que é feito no tabernáculo vamos estar fazendo durante o dia. Por isso que está escrito assim: orai sem cessar. Porque mesmo que você não esteja orando, você esteja lá no seu trabalho, você está ali no seu trabalho,
Você já fez a primeira parte do tabernáculo, já colocou o azeite sobre a sua cabeça, que representa o azeite das lamparinas, né? Eu vou falar sobre isso aqui mais para frente. O que nós podemos então aprender com o tabernáculo, né? Ele nos ensina a adorar a Deus de forma correta, para sermos cheios da presença de Deus e encontrarmos guarida, encontrarmos abrigo. A presença de Deus é a unção na nossa vida. Então, quando você chega perto de uma pessoa, o endemoniado fica liberto, não foi por causa que você chegou perto da pessoa. É, isso é a unção que está na sua vida. E o que é a unção? É a presença de Deus. Então a presença de Deus está na sua vida. Quando você passa até a sombra de Pedro, dos apóstolos, até a sombra dele curava os enfermos. Por quê? Porque a maioria das enfermidades são causadas por espíritos malignos. E existem espíritos, demônios, especialistas em fabricação de vírus e bactérias. Tem isso no mundo espiritual, viu? Tem isso no mundo espiritual. Então eles geram enfermidades nas pessoas. E muitas vezes a pessoa fica enferma, é uma doença espiritual, né? Ela precisa, quando o demônio sai, ela é curada instantaneamente. Instantaneamente ela recebe ali a cura. É assim que funciona, né? Esse é o primeiro passo para entrarmos na presença de Deus, né? Como na oração do Pai Nosso, né? Lembrando aqui, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Estamos adorando, começamos com uma adoração. Então, quanto mais você ficar ali adorando a Deus, é melhor. Nós temos corpo, alma e espírito. Essa é a parte de fora do tabernáculo, o altar de adoração. Você ainda está no corpo, ainda está na carne, certo? Então, na carne, você vai sacrificar a Deus em adoração, certo? E aí, você fica ali uns 20 minutos, como eu falei, né? Uns 20 minutinhos orando. Você vai lembrar do sacrifício do Cordeiro. Ele é digno, ele morreu na cruz também. Ele foi sacrificado por nós. Você vai entregar a sua vontade à vontade de Deus. Você vai falar, Senhor, faça a tua vontade. Como está lá na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então nós entregamos essa vontade nossa nas mãos de Deus. E aí nós começamos então a parte da adoração. Estamos ainda na carne, certo? Para nós chegarmos no Espírito, ainda vai demorar um pouquinho. É só quando você entra no Santo dos Santos do tabernáculo, tá? Então nós ainda estamos na carne. É como se você estivesse de joelho e você desse um passo de joelho. Você vai ter que dar 3 passos, tá? Só adiantando aqui um pouco antes, né? Você deu um passo, você entrou em adoração a Deus. Essa foi a primeira lição que nós temos no tabernáculo, o altar de adoração. Você vai ver a pia. E ali na pia tem o que? Tem água. Então o que nós vamos fazer? Nessa pia, depois que você adorou a Deus, você vai na pia, né? Espiritualmente falando, né? Você vai falar o que para Jesus? Senhor, lava no teu sangue, purifica de todo o pecado. Nessa parte aqui, é aquela parte da oração do Pai Nosso que você fala assim, ó, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É nessa parte aqui, a oração do Pai Nosso, como eu disse, foi uma oração modelo, né? Então aqui você vai entrar no profundo, você vai se lembrar de tudo que você cometeu de pecado, que aborreceu a Deus e vai pedir perdão. Ali na pia de bronze é onde você vai se lavar. E vai se lavar no sangue de Jesus. Senhor, perdoa-me se eu falei algo. Perdoa-me se eu pensei algo. Perdoa-me, Senhor, pecados de pensamento, pecados de palavras, pecado de ações, tudo que eu possa ter feito sem perceber, e que muitas vezes pode ter entristecido ao Espírito Santo. Eu peço perdão agora. Então você desce na casa do oleiro aqui. Aqui você vai descer na casa do oleiro e você vai se lavar ali naquela pia, né? O Pai, ele vai te tornar justo, é nessa hora. Você vai estar justificado através do sangue de Cristo. Então isso tem que ser feito todos os dias. Esse é o serviço no tabernáculo, irmãos.
É a manutenção do seu tabernáculo, do seu templo de adoração a Deus. Esse é um mistério que está sendo revelado hoje para você aprender sobre como você deve orar. Amém? Você vai glorificar a Deus, porque esse estudo, irmão, é tremendo. E através desse estudo, se você for fazer a coisa certa, Deus vai te dar dons espirituais. Você vai receber dons espirituais tremendos. Mas saiba, é tudo para a glória de Deus. E o dom, ele não é seu, né? É Deus que deu. E a unção é que mantém o dom, né? E essa unção é o quê? É a presença de Deus. Então, todo dia de manhã, você tem que já começar a fazer o serviço no seu tabernáculo, o serviço de oração. E esse serviço vai durar o dia inteiro, até às 6 horas, para você descansar, né? Finalmente, poder descansar. Então você vai estar trabalhando, você vai estar nos afazeres da vida, do dia, e você vai estar no serviço do altar ainda, certo? Outro dia, passei, não vigiei, eu passei assim, nossa, que moça linda, pensei comigo, né? Pensei não, eu falei, baixinho, nossa, que moça linda. Quando chegou a noite, eu não sabia. Eu achava que estar na presença de Deus era só quando eu ajoelhava para orar. Mas não. Quando você está no serviço do tabernáculo, você está na presença de Deus o tempo todo. É o tempo todo, irmãos. Então Deus levantou a minha irmã em profecia. Aquilo que você pediu, eu não pedi. Eu pensei comigo, Senhor, me perdoa, eu não pedi. Eu tenho poder para realizar, mas tem que vigiar no que tu fala. Misericórdia, irmãos, ficou estreito, ficou estreito. Aí eu entendi, a, a nossa oração é a nossa fala durante o dia todo. Tudo que você fala, você está diante de Deus como se fosse uma oração. É quando você está no serviço do tabernáculo. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora a gente tem que aprender a controlar o que a gente fala, porque tudo que a gente fala, Deus está anotando. É como se fosse uma oração a Deus. Então, ó, ali na pia, todo dia quando você chegar na pia de bronze, Deus vai te tornar justo, porque você vai ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Foi para isso que o Cordeiro veio, né? Você vai ter arrependimento ali. E quando você dá o perdão, Deus vai te perdoar. E aí você tem que ter um salmo de cor, é o Salmo 51, que é Davi pedindo perdão a Deus quando ele peca com Betseba. Davi, ele fez o tabernáculo na vida dele. Ele não sabia, porque ele queria construir o templo. Ele queria construir o templo e ele achava que era o templo físico, mas ele já tinha construído o tabernáculo. Davi, por causa do pecado dele com Betseba, ele perdeu quase todos os seus filhos. Quase todos eles se desviaram. Mas Deus o honrou e deu um filho. Quem é que eu estou falando? Jesus, filho de Davi, né? Então, olha, ele perdeu todos os filhos dele ali. Foi uma guerra, um filho contra o outro, um matando o outro. Foi uma guerra tremenda. Os filhos deles não guardaram a lei de Deus, não quiseram saber nada de Deus, mas Deus o honrou por causa disso daqui, ó, Salmo 51. Tem outros exemplos na Bíblia também que eu vou citar para vocês, né? Aqui em Salmo 51, Davi fala assim, ó: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Ele estava na pia, lavando, se lavando, né? Segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, você deve decorar esse salmo aqui, viu? Tem que decorar. Para quando você chegar no altar de adoração todos os dias, você tem que, se você não tiver de cor, leia esse salmo aqui. Quando você chegar no altar, não, na pia, né? Na pia onde você vai se lavar. E você tem que acrescentar, né? Jesus, lava-me no teu sangue, que eu quero ficar limpo. Eu quero ficar limpo, Senhor. Me justifica diante de ti. E Deus vai justificar, né? Olha esse salmo como é lindo, ó. Verso de número 3.
Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele fechava os olhos e ele via o pecado, o diabo acusando ele. É assim que o diabo faz, né? Ele fica nos acusando diante de Deus 24 horas por dia. Davi perdia até o sono, eu acredito. Aí aqui, verso 4, ó. Contra ti, Senhor, somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Lava no teu sangue e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Nós estamos orando para Deus nos lavar no sangue do Senhor Jesus, né? Porque naquela época do rei Davi, ainda não tinha o Cordeiro de Deus sendo morto ali para com o sangue dele nos purificar, né? Ó, verso 8. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Essa é a chave, ó, verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. É isso que acontece no tabernáculo, quando você chega para orar na pia da lavação ali, onde você está se lavando, né? Está se lavando, está se lavando, Deus vai te purificando. Ele cria em você um coração puro, ele renova em você um espírito reto, você está justificado diante de Deus. Irmãos, que lindo! Isso é lindo demais, eu tenho uma vontade de chorar aqui, viu? É a presença de Deus, aleluia! Ó, diz assim ainda no versículo 11, ó. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha, não retires de mim o teu Espírito Santo. É a amizade com o Espírito Santo. Isso aqui é aquela amizade, o amigo Espírito Santo, né? Que está ali para nos consolar. Ele fala conosco, ele nos corrige, nos ensina, né? Ó, verso 12. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará eternamente a tua justiça. Voltando aqui, né? Então, quando você entra no tabernáculo, você chega diante da pia e você começa a se lavar. Ali você vai perdoar, você vai descer com o rosto em terra e vai pedir perdão a Deus por todos os pecados de pensamento, de ação, de palavras, tudo que você cometeu que ofendeu alguém, peça perdão por alguém que se ofendeu com você, alguém que você ofendeu, peça perdão por tudo. Você vai sair dali limpo, leve e justificado diante de Deus. Então, na pia, você vai liberar o perdão, certo? Este é o local do conserto, é o local do arrependimento. Perdoe o seu próximo e você vai receber o perdão de Deus. Essa é a chave. Quando você perdoa o seu próximo, você recebe o perdão de Deus. Não devemos guardar mágoa, nem raiva, nem ira de ninguém. De ninguém. Amém? Porque senão isso impede de você receber o perdão de Deus e você não passa da pia, você não consegue entrar no Santo dos Santos, você não consegue receber algo maior, que é o Espírito Santo na sua vida. Então tem que passar por esse processo para você conseguir entrar depois no Santo dos Santos, né? Aqui também, durante o dia, você deve fazer justiça social, né? É isso que eu falei, que você vai socorrer o aflito, dar uma esmola. Isso aí também agrada a Deus e está incluso ali na pia onde você vai se lavar, né? Isso aí também vai essas boas ações que você faz, né, de dar esmola e de abençoar o necessitado, isso também agrada a Deus, chama-se justiça social. E você está sendo justo, então você está sendo justificado por Deus também. Lembra do perdão para ser perdoado? Você vai ser justo para ser justificado, né? A Bíblia diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie, né? Mas as obras, quando você faz uma obra boa, uma boa obra, ela não é para você ser salvo pela boa obra, é porque você é salvo que você faz. Então, as boas obras são fruto da salvação
E não o que você vai fazer para se salvar, mas você faz porque você é salvo. Então é nessa hora que você vai fazer. Quando você dá o dízimo na igreja, você está fazendo justiça social também. É lícito, né? Faça isso, faça de bom coração. Deus vai repreender o devorador, Ele vai repreender na sua vida todo o mal e vai te abrir o caminho para a prosperidade. Isso vai atrair a prosperidade para você. Então depois, quando você... Isso você está no pátio, né? No pátio tem o altar de adoração e a pia. Aí você vai entrar no primeiro estágio, que é o lugar santo. Quando você entra no lugar santo, você abre a cortina do tabernáculo e você entra no lugar santo, à sua frente vai estar o candelabro. O candelabro ele tem 7 lâmpadas. Lá em Apocalipse fala que o Espírito Santo tem 7 Espíritos de Deus. É os 7 Espíritos de Deus. São as 7 tochas de fogo que representam o Espírito Santo de Deus. Então ali dentro do lugar santo, é como se eu entrasse na dimensão da alma. Lembra que eu falei? Corpo, alma e espírito. Você aqui no corpo você vai fazer tudo que é referente ao corpo. Você vai pedir perdão, você vai ser perdoado, você vai dar esmola, você vai ajudar o próximo, você vai fazer boas obras, tá tudo aqui. Isso faz parte da sua adoração do seu templo, do seu templo não, adoração a Deus pelo seu templo, pelo seu tabernáculo, né? Então aqui você entrou agora na região da alma. Aqui na região da alma, você vai ter contato com o Espírito Santo. Então, irmãos, Isaías, capítulo 11, versículo 2, diz assim, ó: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeiro, o Espírito, né? O Espírito de sabedoria. Segundo. O Espírito de inteligência. Terceiro. O Espírito de conselho. Quarto. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E o Espírito de temor. 7. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Cada Espírito ali de Deus é o Espírito Santo. Esses 7 Espíritos, assim como os frutos, a gente não fala frutos no plural, a gente fala o fruto do Espírito, que são 9 frutos, assim como são 9 dons do Espírito, a gente não fala dons, a gente fala dom no singular. E aqui também o Espírito Santo, a gente fala Espírito Santo e não os Espíritos Santos, não, é no singular. Esse é um mistério, né? É um mistério. Então, esses são os 7 Espíritos de Deus. E ele deu para nós, para a igreja. E lá no candelabro, na época, nos dias de Moisés, já estava apontando para o que ia acontecer, que esse Espírito de Santo ia ser derramado sobre nós. Então, quando você entra no santo, no lugar santo, né? Você abriu a cortina ali, você entrou, você deu de frente com o candelabro. Então, você vai orar como se estivesse conversando com o Espírito Santo. Ele é seu amigo. Você fala, Senhor, oh Espírito Santo, senta aqui do meu lado, vamos conversar. E você começa a conversar com ele. E você fala ao Espírito do Senhor. Você fala ao Espírito de sabedoria. Ah, me enche da tua sabedoria. Tu és tão lindo, tu és tão maravilhoso. Me dá também inteligência. Senhor, me aconselha, fala comigo. Eu quero ser aconselhado por ti. Me dá, Senhor, também um espírito de fortaleza, para que eu seja mais forte no meu dia a dia, nas lutas, quando eu enfrentar as batalhas do dia a dia. Me dá, Senhor, um espírito de conhecimento, para quando eu ler a tua palavra, Senhor, tu me ensinares o que eu preciso aprender aqui na tua palavra, Senhor, e também me dá o espírito de temor, porque grande é o Senhor, o Deus de deuses, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Oh, meu Deus, me dá um espírito de temor, Senhor, porque eu preciso entrar na tua presença com mais reverência, com mais temor. Receba, Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. E você vai estar conversando ali, como se estivesse de frente com o candelabro, que são os 7 Espíritos de Deus, né? E você vai estar conversando ali com o Espírito Santo.
e com a ousadia que você entra no nome lavado e remido já no sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro você já se lavou lá na pia, lá fora, antes de você entrar na presença do Espírito Santo, porque ele é santo. É como se fosse, para você entender melhor ainda, uma outra descrição, né? O Pai é o legislador, o Filho é o advogado e o Espírito Santo é o que executa as ordens. Ele executa o que foi decidido ali na lei e pelo advogado ali, né? É mais ou menos assim para vocês entenderem. Não podemos chamar de Trindade? Podemos, né? O homem pode chamar do que quiser. Quando Deus falou haja luz, aconteceu alguma coisa. O homem pode chamar de Big Bang, pode chamar do que quiser. Algo aconteceu porque Deus mandou, né? Haja luz, alguma coisa aconteceu ali. O homem pode chamar do que quiser. Então, do que o homem chama, não importa. O homem pode chamar isso de trindade? Pode chamar de trindade. Mas, na verdade, o que está trazendo aqui na palavra para nós é que são 3 revelações de Deus ao homem. E você pode ver também, tem um estudo aqui sobre isso no nosso canal, que fala sobre as 3 revelações de Deus ao homem. Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, para que nós possamos o conhecê-lo, certo? Então aqui em Isaías 11 está falando sobre o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, isso é lindo. Ó querido Deus Pai, amado. Você vai orar ao Pai, né? Então você vai chegar ali diante do candelabro e vai orar ao Pai e o Espírito Santo está ali. Porque o candelabro representa os 7 Espíritos de Deus. E atrás, e do lado assim, vai estar o pão da propiação, que representa o Messias, o Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Irmãos, é muito profundo o estudo do tabernáculo. Então você vai chegar, vai estar o candelabro aqui e o pão da propiciação aqui, um de frente com o outro. E você vai orar e você vai falar ao Pai, na presença do Espírito Santo e na presença do Senhor Jesus. É tremendo. Ó, você vai orar assim: Pai, querido, papai, amado. Aí você vai pedir assim: reveste-me, Senhor, do teu Espírito Santo. Reveste-me, Senhor, do espírito de sabedoria. Reveste-me, Senhor, do espírito de fortaleza. Reveste-me, Senhor, do espírito de conhecimento, do espírito do temor do Senhor. E vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus, né? E você vai se revestir do Espírito Santo como se um manto de justiça fosse te cobrindo ali, fosse você estar revestido como se fosse um escudo da fé que agora está sobre você. Então, sem ti sou apenas um vaso de barro, Senhor. Você vai falar assim, né? Sem ti, Senhor, eu sou apenas um vaso de barro. Venha em mim, coloca dentro de mim esse tesouro tão grande que é a tua presença. E você vai começar a orar, né? Tu és o meu advogado, que o pão da apropriação está ali, né? O Senhor Jesus. Então você vai falar: Tu és o meu advogado, Senhor Jesus. Tu és o meu líder. Porque o que Jesus ensinou aqui na Terra foi liderança, sabia? Ele é o líder de todos os líderes, ele é o maior de todos os líderes. Ele ensinou que para você liderar, você tem que servir. É servindo que você ganha a autoridade para a liderança. Então nós aprendemos muito com o ministério do Senhor Jesus. Então você vai falar: Senhor Jesus, tu és o meu líder. Eu sigo os teus ensinamentos, tudo que tu ensinaste ali na sua jornada, né? Aí você vai pedir para Deus assim: faça, Senhor, a tua obra, completa a tua obra dentro de mim. Isso é algo muito tremendo, irmãos. E aí você vai falar: eu te amo, Paizinho querido, em nome de Jesus, amém. E você vai terminar a sua oração assim, essa oração da alma clamando, né? Nós já estávamos na carne, agora estamos na alma. Então, na alma, você vai chegar na presença do Espírito Santo e na presença do Senhor Jesus e vai orar ao Pai, né? E aí você vai, os 3 estão ali, é a revelação de Deus, as 3 revelações de Deus, né? O Pai, hoje o Pai está no trono, lá nos céus. E o Cordeiro de Deus está em pé à sua mão direita. E quem é que está aqui na terra conosco? É o Espírito Santo. Então Jesus ele subiu para o Pai e ele nos enviou o Consolador, que é o Espírito Santo.
Então nós vamos orar e quando nós entramos no lugar santo da oração, através do Espírito Santo, nós estamos com o Pai e o Filho na nossa frente. Irmãos, é tremendo demais. É tremendo demais. Esse é o modelo de oração, mas a gente tem que fazer isso durante o dia, em espírito. Você vai ter um momento de adoração, né? Quando você chega, aqui está o candelabro, né? Aqui está o pão da propiciação, né? E na frente, o que que tem na frente? Antes da cortina do Santos dos Santos, tem o altar de incenso. Ali no altar de incenso é onde você vai louvar. Então, durante o dia, em alguma parte do dia, você deve louvar a Deus com um hino. Você deve cantar aquele hino de adoração a Deus em alguma parte do dia. Se você estiver orando, vai ter uma parte da oração que você vai começar a louvar. Você, muitas das vezes, quando você chega diante da presença do Pai e do Espírito Santo aqui e do Senhor Jesus ali, né? Você já vai começar a cantar em línguas. Você vai começar a adorar a Deus em línguas, muitas das vezes, né? Quando você entra nessa dimensão da alma, você já começa a sentir a presença de Deus mais forte. Você está mais próximo do Espírito, né? Mais próximo da dimensão espiritual. Então, na dimensão da alma, você já começa a sentir alguma coisa ali, né? E você já começa a adorar a Deus. Então, quando você chega ali no lugar santo, você vai ter o candelabro, o pão da propiciação, né? Você pode até pegar um pedaço de pão e comer, pode até pegar um pouco de vinho e tomar vinho sem álcool, né, de preferência. Toma um pouco de vinho e para você se lembrar melhor da propiciação, né? O corpo e o sangue de Cristo ali. Você pode até fazer isso. Pode até fazer isso para você se lembrar, né? E então, irmãos, no céu está o trono de Deus, o Cordeiro de Deus em pé à mão direita, né? E o Espírito Santo está aqui na terra. É o Espírito Santo que está aqui conosco, é ele que vai nos revestir de toda a armadura de Deus. E isso é outro mistério que eu vou estar falando com vocês aqui mais à frente, tá? Quando chegar na arca, eu vou falar sobre a aliança, sobre a armadura, tá bom? Ó, na arca da aliança, eu vou falar sobre a armadura que a gente vai ser revestido, tá? Olha só. Então é através dele, é através do Espírito Santo que nós adoramos ao Pai. Adoramos ao Pai. Então, ó, os pães da propiciação, né? Você vai ler a Bíblia à parte, todo dia, porque isso é se alimentar com o pão. O pão é a palavra de Deus também. Representa o Messias, né? O corpo e o sangue, e também representa a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, você vai estar comendo esse pão, é a palavra de Deus. Durante o dia, o seu serviço no tabernáculo tem que incluir você comer um pedaço de pão, beber um pouco de vinho e você lê a Bíblia. Nessa hora que você lê a Bíblia, você vai comer um pedaço de pão. Então isso pode ser feito na hora do café. Pode ser feito na hora do café. Não tem aquele livro do Benihim, Bom Dia, Bom Dia Espírito Santo, né? Seja bem-vindo Espírito Santo. Por quê? É na hora do café que você vai fazer isso, você vai ler a Bíblia. Então, eu leio de manhã, quando eu acordo, né? Às vezes eu acordo um pouco mais cedo, que Deus me acorda um pouco mais cedo para orar. Antes, ainda está de noite ainda, eu acordo e vou estar ali orando e lendo a Bíblia. Antes de começar o meu dia, eu já começo o serviço do tabernáculo. Então, é assim que nós devemos fazer, tá? Então, você vai se alimentar, né? Você lembra que são corpo, alma e espírito, né? Você está na alma. Você está alimentando a sua alma com a palavra de Deus. É aqui que você vai ler a Bíblia, né? É aqui. Então, se você tira uma hora de oração, vai ter uma hora que você vai começar adorando e vai ter um período que você vai se lavar, pedir perdão, né? Essa é a sequência, ó. Depois você vai entrar no santo, você vai falar com o Espírito Santo, né? Como que você fala com o Espírito Santo? Você vai falar com Deus e vai falar com os 7 Espíritos de Deus ali. Senhor, me conceda fortaleza, me conceda... Lembra?
ali, né, que nós já falamos sobre isso. Depois você vai se alimentar da palavra. E aí depois que você se alimentou da palavra, você vai louvar a Deus com cânticos. Geralmente você deve guardar alguns salmos de cabeça e você vai recitar esses salmos, né? Deve decorar alguns salmos, né? Deve decorar alguns salmos. Para nessa hora você também louvar a Deus com alguns salmos, tá ok? Então, ó, depois você vai ficar meditando na palavra, porque não é só ler. E você vai passar o dia todo meditando naquele versículo que você leu de manhã, tá bom? E aí então você vai entrar, vai chegar diante do altar de incenso, né? Ali no altar de incenso você vai louvar a Deus, como já disse antes, né? Você vai louvar a Deus. Durante o dia você vai estar louvando a Deus. Depois você vai abrir a cortina e vai entrar no Santo dos Santos. Agora sim, diante da Arca da Aliança, onde o sangue de Jesus foi aspargido 7 vezes. Então, ali na Arca da Aliança, o sacerdote aspargia o sangue 7 vezes. E você vai lembrar da cruz. Lá na cruz, o sangue de Jesus também foi espargido 7 vezes. E a arca, lembra que eu falei? A arca representa o nosso coração? Então, o sangue é aspargido 7 vezes em nosso coração, irmãos. Isso é tremendo, isso é tremendo. Então, dentro do nosso coração, tem o quê? É tudo que tem dentro da arca. Tem os 10 mandamentos de Deus, tem o maná, que representa o corpo do Senhor Jesus, e tem a vara de Arão. A vara de Arão é uma lição muito grande para nossas vidas, porque a vara de Arão ela floriu fora da arca e depois foi colocada dentro da arca. Assim como nós, que estávamos espalhados pelo mundo, nós florimos fora de Jerusalém e depois seremos colocados dentro de Jerusalém, né? Então, os 10 mandamentos, o Senhor Jesus ele não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. A finalidade da lei é Cristo, porque do grego foi traduzido como fim, mas não é o fim, ali é a finalidade. Porque Jesus mesmo, além dele cumprir a lei, ele reformulou a lei, ele deixou a lei mais pesada, mais rígida. Dê uma olhada para você ver as mudanças que o Senhor Jesus aperfeiçoou na lei, ele aperfeiçoou, né? Leia então nessa hora, quando você chega ali diante do Santo dos Santos, você entrou no Santo dos Santos e você está de frente com a Arca da Aliança, né? E você está olhando para o seu coração agora, porque a Arca da Aliança é o seu coração. Então você vai lembrar dos 10 mandamentos, você vai lembrar do maná, o pão vivo que desceu do céu. E você vai lembrar da vara de Arão que floriu fora da arca e depois foi colocado dentro da arca, que representa nós. Nós, está falando de nós ali, né? E aí você vai ler na Bíblia Mateus capítulo 5. Mateus 5 é o ensinamento que Jesus deu sobre os 10 mandamentos aos discípulos no Sermão da Montanha. Então ali no Sermão da Montanha Jesus ensinou os 10 mandamentos. Ele ensinou os 10 mandamentos. O maná é o pão vivo descido do céu, né? Lembra que eu já falei sobre isso? Então agora vamos ver o que é o sangue que foi aspargido sobre o altar, né? Qual foi a primeira aspersão? Lá no Getsêmani. Lá no Getsêmani, quando o Senhor Jesus foi, ali foi as primícias do azeite, né? Ele suou grandes gotas de sangue. Sabe como é que faz azeite? Eles pegam a azeitona, coloca dentro dos sacos, né? E vão empilhando um em cima do outro. Então é a prensa natural. Essa é a primícia, né? Então o que representa ali no Getsemane? Representa que todas as pessoas do mundo estavam ali sobre o Senhor Jesus naquela hora e ele sentiu aquele peso e ele foi exprimido ali no Getsemane. Getsemane fala prensa, onde foi o local de aflição, onde Jesus foi prensado ali. Então ali foi a primeira aspersão do sangue. Você vai lembrar do Getsemane. Depois vem a barba. Quando os soldados prenderam a Jesus, eles torturaram Jesus a noite inteira. Eles arrancaram a barba assim, ó. Eles arrancaram a barba puxando dessa forma, né? Então, você vai lembrar, essa foi a segunda aspersão do sangue. Depois vem a terceira aspersão. A terceira aspersão do sangue
foram as chibatadas que Jesus tomou. Está lá em Isaías, capítulo 50 e versículo 6 também. No mesmo versículo fala sobre os dois. Então, ele derramou sangue nas costas dele ali. O que significa isso? Meus irmãos, ele está te vestindo com as armaduras de Deus. Lembra que ele começou a suar gotas de sangue, depois foi no rosto, né, na região da boca, aqui na região, né, que é onde o capacete da salvação prende, né? Então, olha só a revelação disso daqui, né? As chibatadas, a armadura espiritual, né? Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 18. O que está falando ali? Ali está falando da armadura espiritual, né? O que nós recebemos na armadura espiritual? Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Aqui é onde você se prepara para a guerra. Aqui é onde você se prepara se vestindo da batalha, para a batalha espiritual. Você vai se vestir de toda a armadura, né? Está falando sobre o capacete da salvação, sobre a espada da palavra, o escudo da fé, a couraça da justiça, né? Nos lombos, as sandálias. Então está falando tudo isso. E o que fala? A 7 aspersão do sangue sobre os santos dos santos. Está falando no Getsemane, que suou gotas de sangue. Está falando da aflição, né? Está falando do azeite que foi gerado ali, né? Então, ó, a barba foi arrancada nessa região onde o capacete, o elmo, o capacete da salvação pega, né? Aqui. E também sobre a cabeça, a coroa de espinhos fala sobre a cabeça, o sangue que foi aspargido sobre o altar do capacete da salvação. Então, as 39 chibatadas que Jesus tomou nas costas é a couraça da justiça. Os cravos nas mãos é onde você segura a espada, segura o escudo. Então você está se vestindo da armadura de Deus, é aqui. Né? Em Efésios 6 e 10, você vai ter uma interpretação disso daqui. E lá, depois, os cravos colocados no calcanhar, está falando dos meus pés que estão no Evangelho, os pés calçados no Evangelho. E aí vem a ferida do lado. Quando o soldado chega com a lança e fere o lado de Jesus, ali, assim como Adão gerou a Eva da costela, Jesus gerou a noiva nessa hora ali, tirada do lado dele ali, como se fosse o segundo Adão, porque ele é o segundo Adão, né? O primeiro Adão foi carne e pecou. O segundo Adão foi espírito vivificante, né? Então é isso que está falando ali. As 7 aspersões de Cristo, está falando das 7 armas que nós vamos receber da armadura de Deus para nos proteger. Então nós estamos agora prontos para a guerra, vestidos de toda a armadura dos céus, quando você entra no Santo dos Santos. Então nessa hora ali no Santo dos Santos, você faz a sua petição. É nesse momento que você vai pedir para Deus. Você entrou nessa presença, na presença do Pai ali, você entrou na presença de Deus e ali então agora você vai pedir: Senhor, abre uma porta de emprego, como está lá na oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia não nos deixe faltar. Então aquela ali foi só uma oração modelo, né? Que nessa hora, então, você entrou ali na presença de Deus Pai e você vai pedir ao Pai. E tudo que você pede a Deus em oração, Ele vai te dar. Então nós pedimos tudo que precisamos nessa hora ali. Ore pelos seus filhos, ore pela família, ore por sua casa, por seus amigos. Ora para Deus manifestar dons através de você de cura, dons de mover do Espírito Santo, o sobrenatural de Deus. É nessa hora que você vai pedir. Hebreus capítulo 9, versículo 6. Diz assim, ó: Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Estando essas coisas preparadas, ou seja, depois que você preparou todo o cenário da sua oração e adoração, aí sim você vai entrar no Santo dos Santos e vai pedir ao Pai. Efésios capítulo 6, para fechar o nosso estudo aqui de hoje, né? Efésios capítulo 6 e versículo 18, diz assim, ó: orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso em toda presença e súplica por todos os santos. É aquilo que eu falei, né? Durante o dia todo você vai estar no serviço do tabernáculo. Então a sua fala durante o dia todo é a sua oração. Muitas vezes você nem está de joelho pedindo para Deus, mas Deus está, como você está na presença de Deus, Ele está anotando tudo que está falando. Então a sua oração
A sua oração vai ser o dia todo, quando você começa a entrar nesse mistério do tabernáculo. A sua oração é o dia todo. Tudo que você falou. Então você tem que vigiar nas suas palavras. Né? Vigiar. Está escrito aqui. Ó, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, nessa hora, você vai estar pedindo a Deus por todos os santos, vai orar pela sua família, orar, pedir tudo que você tem que pedir, e você sabe que tudo que você falar durante o dia vai estar sendo registrado também como se fosse uma oração. É aí que está o perigo das pessoas que falam palavrões. Não pode, em hipótese alguma, falar palavrões, porque o cristão tem que ter os lábios santificados, porque tudo que você fala é como se fosse uma oração. Quando você dá esmola, é como se fosse uma adoração ali dentro do tabernáculo. Quando você ajuda o próximo, é como se fosse uma adoração dentro do tabernáculo. Irmãos, é muito sério isso. Mateus capítulo 6, versículo 17, está escrito assim, ó: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça com óleo e lava o teu rosto. Por que tem que ungir a cabeça com óleo, né? Qual é qualquer óleo? Não, não é qualquer óleo. É óleo com essência? Não, não é óleo com essência. Por que não é óleo com essência? Porque na lamparina, no candelabro, é usado o azeite de oliva. É esse azeite que você deve colocar sobre a sua cabeça todos os dias. Porque se você está fazendo o serviço do seu tabernáculo, do seu templo, que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então, se você está fazendo o serviço do templo como sacerdote, você tem que se ungir com azeite todos os dias. Então, nessa hora, de manhã, antes de começar a ler a palavra, você já unge a sua cabeça com azeite, e aí você vai entrar no serviço do Santos dos Santos, porque o azeite não pode faltar, irmãos. Para a lâmpada acender, tem que ter o azeite, amém? E tudo isso tem que ser feito dia a dia. Às vezes você não dá esmola em dinheiro, mas você ajuda alguém, você ensina alguma coisa para alguém. E isso é também uma ajuda, né? Então, quando você ensina algo gratuitamente para alguém, isso é uma ajuda que você está dando também. Isso também faz parte, isso também é contado. Amém? Então, vamos orar agora por você. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai que está nos céus, aqui estão, Senhor, essas pessoas, Senhor. Guarda, cubra com teu sangue, livra de todo mal, guia com os teus olhos, Senhor. Que eles possam ser verdadeiros adoradores, que a partir de hoje possam estar verdadeira oração, como se fosse o tabernáculo, e que eles possam passar a ser sacerdotes do templo que é o corpo, Senhor, porque o nosso corpo é o teu templo, é a tua casa, onde tu habitas, em nosso coração, o Espírito Santo habita em nós. Por isso, Senhor, temos que cuidar bem do nosso corpo, e é assim que cuidamos, com esses serviços do templo que era feito no santuário antes, nós fazemos hoje também isso daqui. Então, que essa revelação, Senhor, o Teu Santo Espírito possa falar no coração de cada um. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Então, meus amados, Deus abençoe a você. Você que ficou até o final desse estudo, Deus abençoe grandemente. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber esse ensinamento também. E aquilo que nós sempre falamos no final, né? Se há algum enfermo entre nós, seja curado agora, em nome de Jesus. Amém? Receba em nome do Senhor Jesus. Amém.